Olá pessoal, tudo bom? Olha, fazia já uns dias, acho que um pouco mais de uma semana que eu não postava nada, certo? E tava num período de mudança, até o cenário um pouco mudou, você pode ver aqui atrás que mudou. Eu mudei de casa, né? E eu tava sem tempo para gravar, mas eu tava com umas ideias aí. E comentei com o pessoal mais próximo, pensei, poxa, acho que eu vou gravar algo que possa ensinar para quem não saiba de nada, que chegou agora no mercado e quer entender como funciona. Então, tentei fazer aqui uma apresentação inicial de fundos imobiliários, para o pessoal conhecer, saber como funciona, entendeu? Antes de começar a investir, né? Porque para você conseguir investir em alguma coisa, primeiramente você tem que saber o que é, né? E como funciona. Então, iniciando aqui a apresentação, certo? Apresentação, fundos de tijolo e fundos de papel, que geralmente são os fundos mais comuns que a gente conhece, tá certo? Então, descendo aqui, ó, vai ter esses dois. Primeiro, fundo de tijolo, que são de imóveis. Segundo, fundo de papel, que são de dívidas. Como assim, fundo de dívidas? Fundo de papel, ele compra dívidas, né? E ele ganha com os juros da dívida. Um exemplo, João tem uma dívida para pagar para Carlos. João deve R$ 1.000 a Carlos, só que ele está com dificuldade para cobrar esses R$ 1.000. No caso, Carlos está com dificuldade para cobrar esses R$ 1.000 de João. Então chega Lucas e fala assim: ó, eu compro essa sua dívida de R$ 1.000 aí, certo? Só que aí dessa dívida de R$ 1.000, aí eu te dou 700 e 300 eu fico para mim. Eu vou lá cobrar para você. Não, não é uma espécie de agiota não, viu? Ele só compra aquela dívida, ele só toma posse daquela dívida e ele ganha os juros em cima dessa dívida, certo? Para poder resolver a situação. É só um exemplo, tá bom? E fundos de tijolo, eu botei aqui também, são fundos que têm imóveis físicos mesmo. Logística, renda urbana, laje corporativa, são tudo fundos que realmente têm um imóvel ali físico, certo? Então, vamos lá. Fundo de tijolo, imóveis, eu botei aqui três exemplos: HGLG, BTLG e GAD11. HGLG é um fundo de logística, puro logística. BTLG também é outro, puro logística. Esses dois, geralmente, eles são os maiores fundos de logística da Bolsa, praticamente. O terceiro já é um fundo híbrido. O GARI é um fundo de renda urbana e logística também. Ele tem galpões, mas também tem galpões de supermercado, como Mix Mateus, entendeu? E fundo de papel eu deixei três também: KNCR, que é um fundo grande; MXRF11, o fundo que tem o maior número de cotistas da Bolsa; e BTC I11, que é um fundo menorzinho também, que é de papel, certo? Descendo um pouco aqui a mais, a gente vai ver, ó, o movimento do mercado. Quando a taxa Selic sobe, tem uma reação entre o fundo de tijolo e o fundo de papel. O que acontece? Quando a taxa Selic sobe, os fundos de tijolo, eles perdem valor, porque para você trabalhar, você comprar, para você construir, aluguel fica mais caro, tudo que seja de juros fica mais caro, financiamento fica mais caro. Então, tudo que é de tijolo acaba perdendo o valor, entendeu? Enquanto os fundos de papel, como eles são atrelados ao CDI, eles acompanham a taxa Selic, a taxa de juros, que é essa taxa CDI que rende o dinheiro no banco. O que acontece? Quando essa taxa está subindo, o rendimento dos fundos de papel também aumenta. Então, eles acabam ficando também mais valorizados. Geralmente, quando a taxa sobe muito, eles também sobem, a sua cotação também fica mais alta. Ou seja, em momentos de alta, como a gente está agora hoje, que a taxa Selic está em 15%, os fundos de papel você vê que eles vão estar super valorizados. Pode acontecer que um ou outro não estejam, mas por outras situações dentro do fundo mesmo, específica, né? Às vezes é em relação à inadimplência, pode ser coisas desse tipo. Mas isso é mais para frente. Essa aula vai ser uma aula mais básica para você entender mais ou menos como é que funciona o movimento. O interessante desses dois fundos, que é o fundo de tijolo e de papel, é que
esses fundos eles fazem correlação negativa entre outros, um entre o outro. Por quê? Se você tiver os 2 na carteira, em momentos de alta, um vai correlacionar com o outro. Se eu tenho fundo de papel e tijolo, se a taxa Selic sobe, o de tijolo vai desvalorizar, o de papel vai valorizar. Então, vai ter um controle, enquanto um desce, o outro cai, certo? Aí, por outro lado, quando a taxa Selic cai, os fundos de tijolo valorizam, porque o material fica mais barato, tudo que é relacionado ao imóvel fica mais barato quando a taxa está mais baixa. Então, fica mais fácil você alugar, você financiar, você comprar um galpão logístico, você financiar um galpão logístico. Geralmente são os fundos de tijolo, eles estão comprando e vendendo galpão e alugando galpões, entendeu? Então fica mais barato na hora de você financiar, os juros ficam mais baratos, fica mais interessante. E, enquanto isso, os fundos de papéis, os rendimentos dele, que são atrelados ao CDI, vai cair, porque eles não, eles, como eu disse, eles são atrelados a dívidas, a taxa. Então, esse rendimento que quando a taxa está alta, eles estavam ganhando muito, quando ela cai, esse rendimento cai também. Então, em momentos de baixa da taxa Selic, os fundos de papel ficam menos interessantes. E você tendo os dois na carteira, você vai estar equilibrando a sua carteira nesses momentos de alta e baixa, certo? Então, aqui é o início da apresentação. Relação dos preços agora. Ó, fundo de tijolo, PVP acima de 1. Se após uma análise do fundo você enxergar um potencial de crescimento, se torna opção de compra. Por quê? Vamos lá. Ó, fundos de tijolo, a cada ano, eles são reavaliados pela vistoria, podendo aumentar o seu valor patrimonial ou diminuir dependendo das condições dos imóveis do fundo. Todo ano, os fundos de tijolo, eles têm uma reavaliação. Chega o cara vai chegar lá, vai fazer a vistoria no galpão para saber se ele ainda vai continuar valendo o valor que ele está valendo, que é o valor patrimonial, né? O PVP significa preço sobre o valor patrimonial. Aí ele vai reavaliar se o imóvel ele continua valendo, não só o imóvel, tá? Um ativo ele tem vários imóveis, então ele vai reavaliar todos os imóveis desse ativo para saber se eles estão ainda valendo o valor que vale ou se eles vão reduzir o valor. O imóvel começou a ficar ruim, pronto, vai reduzir o valor desse patrimônio, ou se eles vão aumentar o valor, se o imóvel é muito bom e realmente, pô, merece um aumento nesse valor do patrimônio. Esse imóvel aqui, ó, teve alguns ajustes dele, melhorias aqui, aqui e ali, e fez com que o imóvel ficasse mais valorizado. Aí eles vão aumentar o valor desse patrimônio. Ou seja, o que que ele quer dizer com isso? Quer dizer que os fundos de tijolo, quando você comprando ele com PVP acima de 1, se for um fundo bom, se for um fundo que você vai enxergar crescimento, que ele faz boas compras, que o gestor ele está gerindo de uma forma muito boa, o fundo pode se tornar interessante. É uma opção também. Você pode comprar um fundo de tijolo com PVP de 1. Tem essa condição. Agora, por outro lado, fundo de papel. Fundo de papel, PVP acima de 1, geralmente não é opção de compra. Se torna caro. Por quê? Ó, fundos de papéis, como eu disse, são atrelados ao CDI. Seu rendimento acompanha a taxa Selic. Fundos que fazem empréstimos e ganham com juros. Então, fundo de papéis, ele não tem essa vistoria anual que nem os fundos de tijolos têm. Então, eles não vão valorizar o PVP dele geralmente vai ficar naquela faixa ali. Para um fundo de papel reduzir PVP, aumentar PVP, geralmente é quando ele adquire novas dívidas para poder ganhar mais, aumentar o seu dividendo, entendeu? E para ele diminuir é quando ele acaba tendo inadimplência, ou acaba perdendo um inquilino, uma dívida foi quitada, aí ele vai deixar de ganhar aquele rendimento que ele estava ganhando sobre aquela dívida, entendeu? Aí ele pode tanto reduzir o PVP por conta que o rendimento dele diminuiu, quanto aumentar o PVP por conta que o rendimento dele aumentou. Mas ele não vai ter essa vistoria anual, que você comprando ele a PVP de 1, ele vai valorizar no futuro. Não, o fundo de papel não tem isso. Então, é muito mais interessante você comprar fundos de papéis com PVP abaixo de 1, certo? Então, agora aqui tem um exemplo da vistoria anual, ó, mostrando aqui, ó, num período de um ano. Aí eu dei exemplo com dois fundos aqui, o BTLG, que é um fundo de logística, com PVP de 0,5, e o MXRF11 com PVP de 0,5 também. Depois de um ano,
O BTLG teve uma vistoria, certo? E o valor patrimonial do BTLG aumentou. Automaticamente, se o valor patrimonial dele aumentou, quer dizer o quê? Quer dizer que o valor que você pagou anteriormente, que era o PVP de 1, ele vai diminuir automaticamente. Por quê? Porque se o valor do patrimônio aumentou, o valor que você pagou antes, ele vai acabar sendo menor. Por conta, se o imóvel ficou mais caro e eu comprei ele quando ele era mais barato, o PVP automaticamente já vai reduzir. Então, o PVP que eu paguei, que era no ano passado, era PVP de 1, passou agora a ser um PVP de 0,95. Então, acabou se tornando descontado, mesmo eu tendo comprado ele com PVP de 1. Então, fundo de tijolo, aí então você tem essa opção de comprar ele no PVP de 1, se o fundo for muito interessante, claro, se não tiver outras opções melhores. Geralmente sempre tem, tá? No mercado brasileiro ele é muito mal precificado, então você vai ver muitas opções boas, assim, sempre vai ter opções para você estar comprando e escolhendo fundos bons, tá bom? Olha lá, PVP, aqui eu expliquei, ó, PVP, preço sobre valor patrimonial, e deu exemplo aqui que foi a vistoria do imóvel aumentando o valor patrimonial do ativo, que aconteceu com o BTLG, certo? Aí aqui, ó, acima do PVP, ativo sendo negociado acima do valor real. Então, o PVP ele está medindo exatamente o valor real desse ativo, juntando o valor de todos os ativos, no caso, todos os galpões que o fundo de logística tem especificamente. E se ele estiver abaixo do PVP, ele vai estar sendo negociado abaixo do valor real. Então, ele vai estar mais barato. O fundo vai estar barato, certo? Ó, liquidez diária. Vou dar um exemplo aqui, liquidez diária, abrindo aqui no Investidor 10. Ó. Aqui, se você olhar aqui no fundo, logo quando você clica aqui para abrir, vou dar um exemplo aqui, o BTLG que eu estou falando sobre ele, né? Aqui, ó, fundo BTLG, você vê aqui, ó, que fala sobre a liquidez diária dele aqui, ó. E essa liquidez diária é o quê? Essa liquidez diária, ela é o cálculo da média de negociação mensal do ativo. Quanto maior for a liquidez, mais interessante o ativo. Então, quer dizer o que aqui? Olhando aqui nesses dados, ó, quer dizer que esse BTLG, ele tem uma média aqui, ó, de 6,78 milhões mensais de liquidez. Quer dizer que esse valor aqui é o valor de movimentação do fundo mensalmente. O pessoal é o valor de compra. 6,78 milhões é o valor de movimentação do dia. Ou seja, se eu fizer um aporte muito alto em BTLG, que ultrapasse esse valor de 6,78 milhões, eu não vou conseguir comprar ele no mesmo dia, entendeu? Aí eu vou ter que esperar o próximo dia, porque a liquidez dele é inferior ao valor que eu aportei. Mas é claro que como o BTLG é um fundo muito grande, é muito difícil alguém conseguir aportar um valor desse tanto assim num fundo só. Geralmente isso não acontece. Mas isso quer dizer o quê? Que o fundo BTLG ele tem uma liquidez muito boa. Então, você não vai ter problemas com comprar e não conseguir pegar o ativo no mesmo dia. Geralmente, é você comprar e automaticamente ele já ali aceitar na hora de você fazer a sua operação no home broker, tá certo? Então, liquidez diária é isso. Quanto maior for a liquidez diária, mais interessante vai se tornar o ativo. Ele é um fundo que ele é muito bem movimentado, certo? Aí, dividendos e proventos, que geralmente é uma parte mais interessante, né? Quem investe geralmente quer receber alguma coisa, então o provento geralmente é algo que chama muita atenção, principalmente nos fundos imobiliários. Ó, dividend yield, certo? Dividend yield, que é o DY, é o cálculo dos proventos pagos no período de 12 meses. Então, ele pega os dividendos pagos mensalmente durante 12 meses e divide por 12 para saber qual é a porcentagem que ele paga anualmente. Então, isso aparece aqui também, o dividend yield aqui, ó. O BTLG tem um dividend yield de 9,57, que é o cálculo dos dividendos deles dividido por 12, certo? Os fundos imobiliários, eles pagam dividendos livres de imposto. O imposto deles já é retido na fonte, ou seja, o ativo ele já paga esse imposto antes de distribuir o rendimento para os cotistas, ou seja,
você não vai ter nenhum desconto no dividendo dos fundos imobiliários. O valor que está aparecendo lá, que o fundo paga, é realmente o valor que vai cair na sua conta todo mês quando você investe, certo? Fundos imobiliários são isentos de impostos ainda, né? Espero que ainda continue. Aqui, ó. Os fundos imobiliários, eles são fundamentais para o fluxo de caixa. Eles pagam 95% do lucro semestral aos cotistas. Apesar de eles não ser obrigados a pagar todo mês, eles têm essa política, distribuir mensalmente os proventos aos cotistas. Os fundos imobiliários, eles são essencial para o seu fluxo de caixa, porque ele vai estar botando, vai estar pagando todo mês, vai estar conseguindo pegar esse valor que ele paga todo mês, mais o seu aporte mensal que você está colocando. Você vai estipular uma meta, claro. Todo investidor precisa estipular uma meta. Você vai olhar de acordo com o seu salário, de acordo com o seu rendimento, certo? Para você poder fazer essa análise. Olha, eu vou pegar meus 250 mensal e eu estou recebendo de fundo imobiliário mais R$ 50 mensais, então eu não estou aportando só 250, estou aportando 300, porque R$ 50 vem dos meus pagamentos, dos meus proventos, e 250 vem do meu trabalho, certo? Aí no total, ó, já deu um impulso já no seu aporte mensal. Já vai para R$ 300 em vez de ser 250. Isso mensalmente. Então, é muito bom os fundos imobiliários para você ter esse fluxo de caixa e poder estar aproveitando as oportunidades. Ainda mais, né, como eu disse, num mercado tão ineficiente que é o brasileiro, onde oportunidades estão surgindo o tempo todo. Se não é em fundos imobiliários, é em ações. Então, pessoal, recapitulando, a gente falou sobre dividendo yield, né? Aqui, a plataforma do Investidor 10, você está vendo dividendo yield, 9,57. A gente falou sobre o PVP, né? Aqui, ó, abaixo de 1 e ao acima de 1, reduzindo aqui, no caso o BTLG está barato. E falamos sobre liquidez diária, que é a movimentação, a negociação diária do fundo, certo? Dividendo yield, a plataforma do dividendo do Investidor 10, você consegue olhar aqui, ó, também o quanto ele paga, ó, o rendimento mensal, o valor patrimonial aparece aqui e mais para baixo você consegue ver aqui, ó, as datas de quando o fundo paga. Ó, BTLG paga todo mês, geralmente Datacom é a data que ele anuncia o pagamento e o pagamento vem logo em seguida. Então quer dizer que geralmente ele paga entre os dias 23, 25, 22, tá vendo? E aqui o valor que ele vem pagando. Ó. Pode ver que aqui teve um mês que ele pagou mais. Às vezes é por conta de uma venda, o famoso dividendo extraordinário, que a gente chama, tá bom? Aqui foi uma linha bem básica, um exemplo bem básico do que são os fundos imobiliários, como ele funciona, tá? E o fundos imobiliários em si, ele é, como o nome já fala, fundo, né? Ele é um fundo. Um fundo é como se fosse um caixa, imagina um caixa de dinheiro, um caixa forte, cheio de dinheiro dentro. E no momento ele está vazio quando ele inicia, e aí ele tem uma proposta de ideias, ó. Eu fiz esse caixa aqui, esse cofrinho aqui, para investir em galpões logísticos. Aí ele joga a ideia, o gestor vai mostrar a ideia dele lá, os cotistas que são nós vai olhar para a ideia dele, se a gente gosta da ideia, a gente vai botar dinheiro lá. Então, todos os cotistas vão estar colocando dinheiro nesse cofrinho e o gestor vai pegar esse dinheiro desse cofrinho e ele vai investir de acordo com o que a ideia dele falou. Se for a ideia dele for e comprar galpões e alugar galpões, ele vai comprar galpões e alugar galpões. Se a ideia dele for shoppings, ele vai investir em shoppings. Se a ideia dele for em renda urbana, ele vai comprar galpões de supermercado, varejo. Então, esse é o famoso fundo imobiliário, certo? Espero que vocês tenham entendido, que eu tenha falado de uma forma mais didática possível. Peço que vocês deixem seus comentários, o que vocês acharam da aula, tá bom? Desses exemplos que eu dei. Eu quero estar repassando o meu conhecimento para vocês, porque eu venho aprendendo todos os dias, a gente nunca sabe tudo. Eu acho que tem um ditado que diz, né? A coisa mais difícil é você tentar explicar algo para alguém que ela já acha que sabe, né?
Então, eu acho que a gente tem que ser humilde e saber o que a gente está aprendendo todos os dias, porque assim a gente vai abrir esse leque para poder estar aprendendo mais e mais e mais. Porque conhecimento, ele é infinito. Você vai sempre estar aprendendo algo diferente todos os dias, claro, se você se permitir, tá bom? Então, deixe teu comentário, deixe teu like, se inscreve no vídeo para dar uma força, para dar um apoio, tá bom? Compartilha para aquele seu amigo também que está querendo aprender sobre isso, que tem vontade de investir, mas só que não tem um conhecimento, ou então não sabe por onde começar, tá bom? E muito obrigado, tá bom? Pelo apoio de todos. Até o próximo vídeo. Um abraço.